Então, realmente, esses aí às vezes confunde, né? Normalmente fechado e aberto, mas tá certo. Se o pino ele recua na hora que você aperta o gatilho, então o circuito ele fica fechado ali e consegue passar ali a energia ali para ligar a bomba. Bem pontuado aí. É, galera, essa máquina deu um trabalhinho. A princípio, ó, não liga, né? Essa máquina aí é uma lavadora de alta pressão, né? De 2.300 PSI da VAP. A VAP 5100 Turbo de 220. Essa máquina aí, ela já deu abertura algumas vezes na assistência por conta de um problema aí, né? Referente ao gatilho. Ó, você tem um vazamento aí de óleo a princípio. Além de não ligar, você tem um vazamento de óleo que vai ficar bem detalhado, bem explicado no vídeo. Agora, o efeito dela não ligar, né? Foi incrível, né? A gente entrou em contato aí com a VAP para tirar uma dúvida, né? Mas era quase uma certeza que eu tinha. A VAP demorou para responder, mas mesmo assim eu contornei a situação, fiz acontecer aí pro cliente, né? Começa aí a desmontagem dessa máquina. Essa máquina, ela tem uma potência muito boa, uma eficiência de limpeza muito boa, extraordinária essa máquina. Né? A potência dela aí do motor é de 2.500 watts. A vazão em litro-hora, né? São 550 litros por hora. Ela tem um poder de arrasto muito grande, ela conta com 4 bicos, né? E também um bico turbo, né? Você tem os graus, né, de jateamento aí entre 0, 15, 25 e 40. Perfeito. Faz uma pressão assim absurda. Lembrando que você só usa assim da lavadora mesmo, né? Pressão e vazão. 30 centímetros, né? Da saída do bico até 30 centímetros. Ali você tem o melhor aproveitamento. O suporte dessa máquina é perfeito. Acomoda bem, organiza bem. A extensão que vem com ela do cabo, né? Do cabo não, perdão, da mangueira de alta pressão. É de trama de aço de 10 metros. Cabo elétrico é de 5 metros. É muito boa essa máquina. Muito boa mesmo. Fiz a desmontagem, percebo que tem óleo já interno na máquina. Pode ser algum retentor, pode ser um rolamento, né? E essa máquina aí, como o cliente já entrou em contato comigo, que a gente já fez a troca de kit de reparos na época da garantia, fez a troca da microswitch também. O que acontece é o seguinte, é o caso clássico aí, né? A máquina apresentava um barulho, né? Eu vou deixar aí o vídeo para vocês verem o barulho que ela fazia. Que eu consegui solucionar também o problema aí, que vocês vão ver qual que era realmente o problema do barulho dela, né? Pois bem, né? Essa máquina aí, fiz a desmontagem dela. Você vai ver que essa máquina me deu um trabalho. Inclusive me deu um trabalho com o pessoal da VAP que me passou uma informação, mas depois eu consegui observar bem o que estava acontecendo. E quando a gente mexe muito com esse tipo de máquina, a gente já fica meio calejado, a gente já sabe como é que funciona, já sabe como proceder. E muitas das vezes a culpa não é da VAP, a VAP tem um monte assim de serviço, tem um monte de demanda para resolver. A minha é só mais uma demanda, e quem tem que correr atrás mesmo é o corpo técnico, a pesquisa. Você tem que se empenhar para entregar melhor para o seu cliente. Né? E foi o que eu fiz. Depois eu só confirmei se estava tudo certo, porque eu não posso ser negligente e entregar um serviço mal feito, um serviço mal apresentado, né? Então aí o que eu fiz foi observar a máquina tem vazamento, vamos sanar esse vazamento, vamos sanar o problema também que ela não liga o mais rápido possível para o nosso cliente sair satisfeito, feliz aí, realizar seu trabalho. O que eu tenho para falar dessa máquina é que essa máquina ela é parruda, ela é impressionante, cara, ela é forte, ela é extrema, assim. Eu posso falar assim que ela ganha, não com facilidade, mas ela ganha de uma HD 585 da Karcher, né? Que é uma HD 585 também, é uma máquina bem parruda, bem interessante, só que essa máquina ela é bem mais resistente, bem mais forte, né? Pelo pouco que eu observo. Olha lá, você tem um vazamento de óleo bem extremo ali. A gente precisa verificar o que está acontecendo para esse vazamento ser sanado, né? E das primeiras vezes que ele veio aí, da primeira vez que o cliente ele chegou na assistência, foi por causa da chave microswitch.
Depois foi por causa da troca de reparos, né? E estava apresentando esse barulho. Aí eu entrei em contato com a VAP. E a VAP me falou que poderia ser um desgaste assim bem acentuado no rolamento. Então a gente já fez o pedido do rolamento, já fez a troca do rolamento nesse vídeo. Então era por isso que estava acontecendo aquele barulho. E nesse momento aí eu dou início, né, nas medições da parte elétrica. Porque se essa máquina não está ligando, o problema pode estar no fio, pode estar no interruptor, né? Sempre escala de continuidade aí com o multímetro. Faço a desmontagem aí da caixa elétrica, né? Essa caixa elétrica frontal aí, para ver qual que seria aí a problemática, né? Poderia ter algum fio solto, algum fio rompido, algum fio queimado. Também vou analisar o micro switch do bypass ali, né? Dessa válvula, né? Bypass. A título de curiosidade, o bypass, ele é, assim como o nome fala, um sistema de recirculação da máquina. O funcionamento dele é basicamente o seguinte: ele faz a água de entrada circular em baixa pressão dentro do cabeçote. Ah, mas quem segura toda aquela pressão quando o gatilho é desacionado? Quem segura é a válvula de retenção. Ali eu percebo que tem uns fios assim queimados, né? Mas já vou constatar aí que eles são em perfeitas condições, né? Que é a parte do cabo elétrico. Não tá nenhuma folga ali, né? Vou fazer as medições na escala de continuidade, como vocês já sabem. Deu a escala, deu o bip, então tá perfeito, tá passando corrente elétrica. É isso que a gente quer, a gente parte para frente aí. Olha lá, a primeira fase ali, que ela é uma máquina 220. Faço a medição dessa fase perfeita, aconteceu. Faço a medição agora do outro lado, né? Perfeitamente, aconteceu. Então o cabo elétrico aí, o plug, perfeitas condições. Vou agora para o interruptor. Coloco no terminal de um lado, né? Terminal do outro, ligo. Perfeita continuidade. Agora eu vou do outro lado. Perfeito também. Então, o interruptor tá bom. O próximo passo aí é verificar, né? Eu coloco aí para medir basicamente o motor, né? Não tô medindo nada aí. Aí quando eu coloco no switch, né? Que ele é uma chave elétrica, percebo que ele tá fechado. Aí eu acho isso normal. A princípio eu acho normal, porque todas as lavadoras... acho normal não, acho esquisito, porque todas as lavadoras eles apresentam uma chave micro switch, né? Aí dentro dessa caixinha branca tem uma chave micro switch, tipo micro, que elas são normalmente abertas, que é o nome, né? Ou seja, passa corrente sem ser interrompido, né? Já começa a estranhar, esse micro switch pode estar esquisito, pode estar queimado realmente. Porque geralmente elas são, como eu falei, em todas as maiorias de lavadoras, né? Exceto essa e uma da Tramontina, elas são normalmente abertas, né? Quando eu vou cutucar ali com a chave de fenda, não vai nem para frente nem para trás. Ou seja, tô com problema na caixa do micro, né? Tô com problema no micro switch. Até achei que era mau contato, alguma coisa do tipo, que eu achei bem estranho. Realmente não estava dando sinal de vida. E é ela que é uma das responsáveis por fazer o motor funcionar, né? A passagem de corrente por ela faz com que o motor funcione. Porque ela está ligada nessa válvula. Olha a parte do assento dessa válvula de onde eu tirei ela. Ela está para frente, então significa que ela está acionada. Você vai ver. Aquele áudio do princípio ele vai ser melhor explicado lá para o final do vídeo do porquê, do que estava acontecendo com essa máquina. Tô testando que nem um louco aí a chave do micro, a chave do bypass, né? A micro do bypass não funciona de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Vou fazer a abertura dela para verificar o estado que ela se encontra, né? Já sabendo que a micro tem que ser substituída. Só que nesse caso, certo? Eu dou uma solução de contorno e por quê? Porque o cliente tem pressa, o cliente ele precisa usar dessa máquina. Então eu dou uma situação de contorno primária. Mas com certeza já está pedido a peça dele. E a peça dele já está a caminho de entrar na assistência, né? Já foi feito o pedido. No princípio aí, uma chave micro normal, né? Só que nesse caso, vale ressaltar de novo. Ela não é uma normalmente aberta. Ela é uma normalmente fechada. Porque ela não está usando o contato, né, do terminal de normalmente
aberta, ela tá usando normalmente fechado. Ou seja, ela se torna normalmente fechada, ou se torna normalmente aberta, quando ela é colocada no pistão, porque esse pistão vai acionar ela. Então ela é uma normalmente fechada. Foi essa minha dúvida que eu encaminhei para a VAP, né? Como vocês podem ver aí, os prints, né? Os prints da tela aí. E eles me mandaram os áudios lá explicando o que eu deveria fazer, colocar pressão no cabeçote, que a válvula entra. Falei, pô, mas como é que essa válvula ela vai entrar com a pressão? É ao contrário. Na verdade, quando você solta o gatilho, né, que você pressuriza a bomba ali, que esse bypass ele recua, ele não é ejetado, ele recua, né, essa haste aí de fora. Então tem problema nessa micro switch. Vocês vão ver que esse trabalho foi incrível. Tive que fazer uma pesquisa, tive que entender a mecânica da máquina, né? Aí, ó, nesse caso eu peguei uma da Jacto. Eu pego um micro switch de 25 A, que é maior que esse, da Jacto, né? E vocês percebam que ele é normalmente aberto. Eu vou ter que trocar o polo. Eu vou ensinar vocês mais à frente no vídeo que eu troco os polos, ó. Já apresenta a continuidade. Quando eu aperto, ele para. Ele tem que funcionar ao contrário nesse caso. Ele tem que ficar fechado quando está livre. E quando pressionado, ele tem que passar corrente. Então ele é um normalmente fechado ao invés de um normalmente aberto. Ali você percebe que queimou, ó. Afundou uma das partes da micro, né, dessa máquina. Ele tem que ser substituído, não tem o que fazer, senão a máquina não vai ligar. Só que antes de eu fazer esse processo aí da parte elétrica da máquina, eu vou tentar e eu vou sanar o problema da parte mecânica, do porquê que tá vazando, porquê que tá tendo um ruído. Né? Então vou fazer a princípio aí a abertura da bomba e vamos analisar os componentes internos. Lembrando que eu troquei retentor, gacheta, apoio da gacheta, tudo recentemente. Vamos ver como é que está o estado deles. Bom dia, tudo bem? Então, na verdade ele normalmente é aberto, tá? Quando você vai acoplar ali o micro ali no bypass, ele está com o bypass ali com a pressão da mola acionada, por isso que quando você vai apertar ele aciona o pino. Mas a partir do momento que você dá o estanque ali, coloca água, ele vai fazer com que a água retorne essa válvula para trás. Então ele fica normalmente aberto. Aí você aperta o gatilho, você alivia a pressão, o pino sobe de volta e pressiona o micro, tá? Então ele é normalmente aberto. Então, você conseguiu fazer o teste com a micro fora da máquina? Liga o produto ali, deixa a micro fora e daí aciona ela ali para ver se a máquina vai ligar. Aí com esse teste aí você consegue validar ali se o que você consegue isolar que não é a micro, né? Daí você pode partir daí para a parte da bomba, que provavelmente daí deve ser a válvula de retenção que possa estar, né, com defeito. Vale deixar aqui em nota que são excelentes profissionais essas pessoas, esses técnicos da VAP. Não tenho nada que reclamar deles. É muita máquina, é muita informação, eu sei como é que é, eu entendo o lado deles. Fizeram um excelente serviço, passaram umas orientações bacanas. Assim, eu acabei resolvendo o problema por si só que eles dão muito amparo, dão muita sustentação, não tenho que reclamar, são perfeitos. São excelentes, serviço de qualidade mesmo. Aí vocês têm ali a parte de retenção e dos apoios, tudo em condições assim perfeitas. Não tenho água no óleo, o que significa uma excelente notícia, né, para a qualidade dos retentores. Os pistões ali, pulei meio por cima, falei, nossa, parece estar arriscado, mas não é óleo, né? Quando você tira, né, ele raspa nos retentores e parece estar arriscado, mas na verdade está perfeito. Esse pistão, ele tem uma coisa muito interessante, a engenharia dele, inclusive a engenharia do corpo da máquina, do cárter, é bem robusto, bem estruturado. Ali eu acho que é para conferir mais pressão, as pontas dos pistões, eles são
em formatos assim abaulados, né? Para que a água ela consiga ter mais vazão e pressão. Como eu falei, os pistões aí em excelente qualidade. Então esses pistões aí ovais, né, por dentro, ocos, digamos assim, né? Não é totalmente oco, mas ele é parcialmente oco. Eles são perfeitos para uma vazão absurda, para uma pressão absurda. É uma máquina assim, tem uma pressão de trabalho muito boa mesmo. Essa máquina, quando eu fui apresentado para ela, fiquei admirado, porque é um corpo robusto, é uma coisa que você percebe que tem uma qualidade, percebe que tem uma engenharia, percebe que tem um investimento por trás, é uma coisa muito bem feita. Parte agora do rolamento axial, né? Lembrando que não é esse rolamento que eu tenho problema, é os rolamentos ali do rotor, né? De dentro do motor. Perfeitas condições, como se tivesse acabado de ser usinado, lindo, perfeito, maravilhoso. Agora o que eu faço é esvaziar esse óleo, né? Vou trocar esse óleo, claro, porque eu vou mexer ali. E já aproveito para dar uma olhada nas gachetas, né? Nas gachetas não, perdão, nos retentores. Os retentores ali perfeitos, os apoios das gachetas perfeitas, as gachetas perfeitas, tudo 0 km. Até a graxa que eu uso, a graxa de silicone, ela ainda está presente, então tem uma conservação nessa máquina. A máquina realmente está muito boa, muito, muito perfeita. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer o processo de desmontagem do motor, tirar os 3 parafusos, né, dele, fazer os procedimentos aí para troca dos 2 rolamentos, o traseiro do rotor e esse que vai na parte aí do cárter. Para dar continuidade, eu abro, né? Tiro esses 3 parafusos, realizo a abertura. Não realizo a abertura traseira, mas sim realizo a abertura frontal. Porque se tiver óleo, eu consigo ver lá no fundo dele se ele tem óleo. Para eu tirar ele daí, né? Essa parte frontal, eu tenho que tirar essa ventoinha. Fazendo efeito alavanca dupla aí, né? Consigo sacar ela sem problema, sem deteriorar, da maneira mais eficiente. E percebo que ela está abarrotada de óleo também. Já empurro o rotor, tiro o rotor aí dessa caixa de campo. Lembrando que eu vou ter que fazer a soltura ali, né, dos cabos. Tome cuidado aí para vocês não confundirem. Muito importante vocês não fazerem confusão desses cabos, porque esses cabos aí, você não pode alternar a ligação, por exemplo, confundir a ligação do capacitor com a bobina de trabalho, né? Você não pode confundir a bobina de Excitatrix, né? A bobina Excitatrix, que dá partida do motor, com a bobina de trabalho. Você derrete esse motor, você queima, você fulmina ele. Então, faz com calma, faz cuidado. Ó, eu sempre coloco na parte que é do referente ao motor, eu coloco aquela pinagem mesmo do motor. Olha lá, já percebo que tem um leve vazamento ali na parte das laterais, tem muito óleo ali acumulado no rolamento traseiro, vira até graxa, né? Vamos dar uma analisada melhor. Percebo também que toda a beirada, olha lá, toda a beirada do estator, inclusive o fundo, tá embebido de óleo. Esse óleo vazou, tá? E claro, com certeza, a primeira coisa, olha lá, esse óleo estava dentro do motor, né? Não aquele da parte que eu tô limpando, esse que eu tô limpando agora. Ele estava dentro da parte do estator ali. Se vocês olharem lá no fundo do estator, ó, tem um pouquinho de óleo no fundo. Então o que eu fiz? Eu coloco ele na Morse, tiro esse came, né? Esse came, para quem tem curiosidade aí, se a máquina é 110 e se a máquina é 220, tome cuidado para fazer o pedido, porque ele tem uma inclinatura específica, certo? Então o 220 ele tem uma inclinatura menor do que uma inclinatura de uma máquina 110, por uma relação assim, de compensação de força, né, de potência. Então tome bastante cuidado, nem toda peça, olha lá, as inclinaturas vêm registradas aí, ó, no came.
Então nem toda peça de 110 dá certo 220, nem toda peça de 220 dá certo 110, né? Faço primeiro essa desmontagem desse came, né? Depois que eu fiz essa desmontagem, eu consigo lá o acesso. Esse é o principal rolamento problemático. Para tirar ele eu uso a prensa, né? Aquele guincho, né? De coluna, basicamente, né? Quase. É uma prensa hidráulica. Fiz a retirada do motor, vi que ele não está danificado, que ele está em boa conservação, bom estado. O próximo passo agora é tirar o rolamento, né? E ver como é que está aquele retentor. Lembrando que eu tenho óleo, ó, muito óleo ali na parte lateral, né? Que provavelmente vazou por ali e rotacionou. Então vou ter que fazer a retirada desse rolamento também na prensa, com muito cuidado, com muita delicadeza. E depois disso, ó, retirei o rolamento. Já percebo que o retentor ele tem uma quantidade acentuada de óleo, né? Que se converte em graxa. Mas eu ainda tenho dúvidas, então o que eu vou fazer? Trocar esse rolamento, com certeza, óbvio. E vou fazer a limpeza desse cárter, né? Dessa parte frontal. Fiz a limpeza, o que eu vi? O retentor tá novinho. Quando eu olho pro rolamento ali, o rolamento ele tem um desgaste. Olha lá, esse é o rolamento traseiro, ó. O óleo já virou graxa. Tem que trocar também, já fiz a seleção dele, ó. Tá aí parte frontal, parte traseira, né? 6203, 6305. Vou fazer o acoplamento parcial, tirando a primeira camada ali, né, de borracha, né, de blindagem de borracha, porque o óleo vai ajudar a lubrificar esse rolamento. Fiz o acoplamento na morsa de novo. Primeiro eu coloco o rolamento, depois eu coloco o rotor, né, essa técnica que eu queria passar para vocês. Percebo que o retentor está perfeitamente ajustado no rotor, então não vou ter mais problema. Já fiz a troca do outro rolamento, né, do 6203 da parte de baixo. Só me resta o que? Fazer uma higienização dessa caixa de campo aí, né, dessa caixa de estator. Realizei ela. Agora eu vou realizar o tão momento esperado, o processo de montagem. Processo de montagem muito fácil, só tem que seguir as guias aí, ó. Esse primeiro cabo que eu estou encaixando, que é o maior, é do motor, e o menor cabo aí, para quem tem curiosidade, é do capacitor. Se seguir esses parâmetros que eu estou falando em vídeo, não pular o vídeo, fica mais fácil, fica mais claro para vocês entenderem. Fiz o acoplamento aí, eu falei, o que eu vou fazer agora? Vou fazer um teste sagrado que eu faço. Eu coloco esse motor na morsa e dou um giro nele. Se ele girar livre assim, sem travar muito, né, no limite, ele tá perfeito. Olha aí, ó. Não tá pegando, você não escuta um barulho, você não escuta um nada. Tá perfeito aí, tá pronto para ser remontado. Então primeiro passo, coloco o ventilador, coloco aquela capa, coloco o rolamento axial. Uma coisa que eu não mencionei para vocês é o óleo. O óleo é um 15W40. E outra coisa que eu não mencionei na hora de fixar esse came, você tem que colocar ele naquela morsa lá, né? Igual eu coloquei. E antes de colocar a ventoinha, porque se você colocar a ventoinha, você não consegue colocar o came. Que fique claro. Então você tem que colocar ele lá na morsa, né? Dar aquele giro para ver se não tá pegando nada. Já aproveitar e colocar o came lá. Colocou, vem com a ventoinha, faz o processo da remontagem. Coloquei mais um pouquinho de desengripante nas válvulas aí. Coloquei aquela graxa de silicone, né? Dessas cachetas. Terminei o processo aí de montagem da bomba de uma maneira assim perfeita. Agora eu venho conectando os terminais, né? Menor cabo é do capacitor, maior cabo é do motor, né? Agora chegou a hora de fazer aquela adaptaçãozinha maneira na chave micro, no micro switch. Para fazer isso aí, dissoldei a micro que estava. Vale lembrar que não tinha prestado atenção na configuração do pistão a primeiro momento e não tinha percebido que ela acionava a micro. Então eu coloquei uma micro switch errada aí. Eu coloquei uma micro switch do tipo normalmente aberto. Vocês vão ver essa cagada aí que eu fiz, só que depois que eu fui entender, caramba, quando eu coloco essa micro switch do bypass, né? Essa caixa elétrica do bypass, né? Como muitos chamam também. Cara,
Não funciona, mas é óbvio que não funciona, porque ele vai estar fazendo um processo de desacionamento quando ele aciona. Então a chave tem que ser uma normalmente fechada, não uma normalmente aberta. Ela se torna, como eu disse, normalmente aberta depois que eu coloco ela no pistão. Isso ficou na minha cabeça, ficou muito tempo na minha cabeça aí, até que eu consegui por mim mesmo, né? E depois com a confirmação da VAP, como vocês viram no começo do vídeo, que a chave é uma normalmente fechada e que basicamente essa parte aí eu estou mostrando para vocês e deixando bem elucidado, bem claro. Essa parte está errada porque ela não vai ser uma microchave normalmente aberta, vai ser uma chave normalmente fechada. Coloquei uma normalmente aberta. Vocês vão ver o que acontece. O efeito é básico, o efeito é simples. A máquina conversa com você. Você tem que prestar atenção no que a máquina está exigindo. Note que ele é um normalmente aberto porque ele vai acionar sem eu interagir com ele. Quando eu faço a interação, ele fecha. Então ele fica normalmente fechado. Aí está normalmente aberto. Quando eu coloco na máquina, você já entendeu. O pistão está para cima, ele vai acionar a chave micro e não vai ligar. É isso que acontece na máquina, basicamente. Vou lá, fecho os terminais, coloco os terminais, encaixo os terminais. Vou encaixar a micro. Antes de fazer o encaixe da micro, a máquina ligou. Perceba o ruído. Perceba que ficou esplêndida. Ficou perfeita a máquina. Quando eu coloco, eu já percebo que ela acionou. Eu falei, isso aqui não vai ligar. Isso aqui não vai ligar nunca. Então o problema de ruído foi sanado. Agora o problema de natureza elétrica, né? Vamos ver se aciona. Nada de acionar. O que eu faço? Como de costume. Já perco a paciência, né? Pra primeira coisa. Tiro e tento ver o que tá acontecendo, né? Vou fazer o teste novamente. Pra ver se é o problema de acionamento. E eu já percebo que tá muito levantado essa câmara do bypass. Olha lá, ligou. Então o problema tá no bypass? Não tá no bypass, cara. É todo um estudo que eu tive que fazer em cima dessa máquina. Eu quebrei a cabeça. Veio aí com uma chave inglesa, tal, bonitinha, maravilhosa. Falei, vou abrir porque tem algum anel, alguma válvula, alguma mola, alguma coisa impedindo que aconteça esse fechamento ideal desse bypass. Ele tá muito pra cima, pensei. Isso porque eu nunca tinha prestado atenção nesse tipo de bypass. Vou ser sincero com vocês. Aí eu falei, caramba, não pode ser. Não pode ser. Eu já vi que saiu essa capa, né? Mas não saiu esse pistão. E esse pistão tava enroscado. Falei, lá, tem um anel O-ring estourado aqui. É por isso que ele não abaixa. Lê do engano. É a micro que é ao contrário. Então para vocês soltarem aí de curiosidade, fixa ela direitinho aí com alicate, né? E dá umas batidinhas bem de leve até ele soltar. Olha aí. Só para vocês terem noção, a água ela entra nessa câmara quando você solta o gatilho
empurra ele para baixo. Então por isso que a chave tem que ser normalmente fechada. Ela se torna normalmente aberta. E não tem para onde ele recuar para cima. Ele já tá no máximo. Olha lá. Já vai acontecer no acionamento, ó. Aí você começa a olhar aí, olha, observa e não consegue entender. Aí que você vai ver. É a micro que tá errada. Olha, a gente sofre, mas a gente ri também. Então vou lá, faço novamente o acoplamento. Ele tinha um pouco ainda de graxa, né? Daquela graxa de silicone. Uma batidinha ali. Faço agora o procedimento de remontagem, né? E infeliz que estava, coloquei na tomada eu que eu não estava acreditando que isso aqui ligava. Como é que isso aqui pode ligar? Eu pensava. Isso aqui não funciona, isso aqui está ao contrário. Porque convencionalmente todas as máquinas não tem um recuo do pistão, sim um avanço. Então essa chave vai ser normalmente aberta mesmo. Nesse caso, ela é uma normalmente fechada, que já fique de registro, já fique muito bem especificado aí. Olha lá, coloquei, eu já perdi a paciência, porque você coloca ela, você escuta a switch, tic, 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 acionando. Ai, tá errado isso aqui, tá errado. Chega a dar desespero. Aí fui lá, o que eu fiz? Falei, não, vou colocar, vou fazer esse último teste, se não funcionar, aí eu com certeza modifico uma chave elétrica. Coloco aí a modificação da chave elétrica. Faço uma modificação para normalmente fechada, porque é a única resposta. Ah lá. Já perdi a paciência. Vamos, e puxa e não vai, cara. De jeito nenhum, não vai, ó. Não vai. Aí parei, né? Respirei. Falei, não. Vamos ver o que aconteceu com a chave elétrica do dono. A chave elétrica detonou, ó. Ela fritou. E você perceba que ela vai se tornar uma normalmente aberta lá, quando você pressionar ela. Então esse pistão ele vai atuar pressionando, né, essa switch. Já venho com outro switch da Jacto, certo? Vou fazer a abertura para mostrar o que é um normalmente aberto para vocês e como transformar esse switch num normalmente fechado. É possível? Claro que é possível. Olha lá, tá aberto, tá passando continuidade, apertei e não passa mais. Então vocês vão ver como é que é por dentro a sistemática. A sistemática é ao contrário desse que eu acabei de mostrar, que era do cliente. Com o auxílio aí do estilete eu vou pela parte do botãozinho abrindo vagarosamente para não estourar nenhum terminal, para não estourar nenhum encaixe, porque eu preciso desse switch inteiro. Faço procedimento de abertura. Logo quando eu faço procedimento de abertura eu venho a mostrar para vocês aí como é que é por dentro dessa chave do tipo micro switch, né? Para você entender ali, ó, ele tem um terminal, ele tem 3 terminais, um terminal dele está cortado. Então o que eu vou fazer é girá-los dentro da caixa, de modo que eles acionem quando eu aperto e desacione quando eu solto. Essa é uma micro do tipo fechada. Porque aí nessa configuração está em contato, né, os 2 terminais maiores. Então, se estão em contato, tem a passagem. A partir do momento que eu aciono, ele vai para o contato de baixo, né, que está cortado ali. E esse contato de baixo, ele desaciona. Então, ela está normalmente aberta. Então, ela já vem aberta. Olha lá. Os 2 contatos. O de baixo está em contato com o de cima. E eu vou inverter esse pequeno com o grande. Aí ela se torna normalmente fechada. Porque eu quero que ela acione quando eu pressionar o sistema, não quando eu tiver com o sistema livre. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Vou fazer a troca, né? Vou fazer um giro das peças, né? A peça de cima vai para baixo, a peça de baixo vai para cima.
Feito aí o processo de viragem, né? Perceba que eu desci o terminal. Então agora os terminais estão semelhantes, né, ao original. E perceba aqui, se eu medir, não aciona. Mas quando eu aperto, ele faz o acionamento. Então eu converti uma chave normalmente aberta em uma chave normalmente fechada. Fazendo o teste aí, coloquei na rede de entrada de água, usei uma pistola da Jacto, porque o cliente ele não deixou, né, a mangueira dele. E perceba que o pistão está levantado. Quando eu solto, ele abaixa. Pode perceber. Nesse momento aí ela está funcionando, né? Está soltando água. Então o pistão está para cima. Quando eu faço a soltura do gatilho, perceba o círculo vermelho, ele vai para baixo. O que indica isso? Isso indica que a chave elétrica realmente é uma normalmente fechada. Quando eu desaciono, igual eu mostrei para vocês, ela funciona. Agora eu coloquei, ela deixa de funcionar, na verdade. Agora eu coloquei aí a mangueira, peço ajuda aí pro Robert ligar a lavadora, né? Com o mangueira pressionado. Olha lá, ligou normalmente. Então a chave normalmente fechada nessa máquina, nessa VAP 5100. E quando eu solto, o pistão ele recua e ela vira uma normalmente fechada. Então quando ela está acoplada, é uma normalmente aberta. E quando ela está livre, né? Quando a pressão está acumulada pela válvula de retenção, a recirculação de água em baixa pressão do cabeçote faz com que o pistão recua, não avance. Já não vai ser uma barulho, né?